Você quer se libertar disso? Então preste atenção numa coisa. Essa comunidade, na hora da oferta, ela tem uma frase que eu me identifiquei com ela. Eu voltei aqui uns tempos atrás, e ela fala sobre generosidade que... Você não está lendo o que está aqui, hein? É generosidade que transforma. Está lendo aí, né, Gabi? É, né? Generosidade que transforma. Então, se você está passando por esse momento que eu passei há muitos anos atrás, e que eu tenho que praticar todos os dias, eu vou te ensinar um princípio. Porque muitos podem falar que eu não posso chegar no culto de mãos vazias. E eu quero fazer um desafio para você. Eu sei que nós temos Pix, que nós temos aí a transferência, mas eu vi que poucas pessoas levantaram para trazer a sua contribuição. Tudo bem, talvez você fez uma transferência online, mas faça um propósito. Se eu não tiver Pix, se eu não tiver transferência, cheque, eu não admito vir na igreja de mãos vazias. Eu como pai, eu não admito que os meus filhos não tenham um cascalho na carteira. Eles falam, pai, a gente anda só com o cartãozinho de plástico. Não, tem que ter o dinheiro. E na hora H, é um pedágio, fica tudo offline, não entra nada online, você tem que pagar alguma coisa e você fica prejudicado. Então dá para a gente colocar aquela frase aqui? Generosidade que transforma. Aqui está o versículo, né? 3 vezes por ano compareça diante do Senhor. Mas aqui vamos colocar a frase: generosidade que transforma. Então, com isso, eu vim aqui hoje e eu não poderia chegar aqui de mãos vazias. Seria uma afronta a Deus e seria uma afronta aos meus amigos. Você viu quanta coisa boa falaram de mim? Gostoso, né? Eu fico feliz de ver aqui a comunidade pujante, crescente, e os filhos do César trabalhando, né? Tirando foto, filmando, enfim. Então, como eu não vim de mãos vazias, essa comunidade vai fazer 25 anos. E a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Então, quem que se batizou, quem que está aqui na comunidade, está fresquinho, há um mês, está um recém-nascido da comunidade aqui, está frequentando aqui há um mês. Você, que levantou a mão primeiro, a senhora, pode ficar em pé um pouquinho? Olha aí, César, pode ficar em pé, as 3. 3 pessoas, 4. 3 ou 4? 5. Aê, está multiplicando. Então, um de vocês vai ganhar um presente. É eu, né? Tá, mas nós temos que... Eu falei para o César, não, eu vou ter que gerenciar isso. Mas olha só, César, um mês. Últimos a chegarem aqui. Então eu vou pedir que esses dois se sentem, vocês dois se sentem, a senhora vai ganhar um presente. É você. Vem aqui. Vem aqui. Deus abençoe a senhora, viu? Quando você levantou hoje, você sabia que você ia ganhar um presente hoje? Não. É assim que é a vida. Ela é dinâmica. Deus abençoe você, viu? Qual é o seu nome? Helenice. Olha a Helenice ganhando presente aqui, meus irmãos. Glória a Deus.
Agora, nós 25 anos. Quem está nessa comunidade há 25 anos? Oh, glória! Tinha uma aqui, né? Você pode ficar em pé, por favor? Você que levantou a mão. 25 anos. Qual é o seu nome? Cíntia. Então, por você fazer parte dessa comunidade há 25 anos, eu quero te dar um presente. Vem aqui, faz favor. Olha aí, César. Deus abençoe você pela sua perseverança, fidelidade, confiança em Deus, no pastor Carlos Alberto e no pastor César. Deus abençoe você, viu? Amém. A vida é feita de relacionamentos, bons relacionamentos. E eu cultivei bons relacionamentos, não é? Eu quero honrar alguns irmãos aqui que são caros para mim. Todos vocês são preciosos, eu gostaria de conhecê-los, mas ao longo da caminhada, né? Você vai colecionando. Tem pessoas que colecionam um carro antigo, garrafa de cerveja, garrafa de Coca-Cola, né? Eu gosto de colecionar amigos, como o meu amigo Arnaldo. Eu queria que você viesse aqui, Arnaldo. Um outro amigo, esse amigo é o amigo mais certinho que eu conheço. O cara fala direitinho, ele não aparenta que ele fica nervoso. Cara, para mim ele é um santo, né? Mas eu queria chamar o Palumbo aqui. Cadê o Palumbo? Vou começar com esses dois primeiro aqui. Teve uma época, a gente faz de tudo na vida, né? E eu tive uma pizzaria, Disque Pizza. Não era nem delivery, era Disque Pizza. E o Arnaldo, ele foi o meu motoboy. Aquela saveiro que a ar, sabe aquela saveira a ar que faz um barulhão? E ali estava o Arnaldo para entregar aquelas pizzas, meu. É o seu tamanho. Não vai precisar trocar. Te amo muito, cara. Amém. Glória a Deus. Agora para o homem santo, né? Passamos um tempo difícil lá em Sorocaba, e ele foi me supervisionar. Foi ele, o pastor Marcos. Difícil ajudar o Zé Hilton, né, cara? O cara é duro. Eu não aprendo. Gente, se tem uma pessoa que não aprende, sou eu. Mas o Palumbo foi lá, trouxe a palavra, orou comigo, esteve comigo, né? Nos conhecemos desde a sede, né? E ele trouxe para vocês o presente lá do Egito ou não? Não? Ele falou que ia trazer um camelo. Não trouxe o camelo? Não cabe no avião. Acabou de chegar, né? Deus abençoe você, meu irmão. Eu fui aprender com você, não fui supervisionar, não. Amém. Obrigado, irmãos. E tem o César. Tem o César, e tem até o preço aqui. O César e a Marisa. Aí, Marisa, você fica aí que ele leva para você, Marisa. Mas o César é o César.
cara inteligentíssimo, amigo de todos. Enfim, eu admiro muito o César pela sua dedicação. Acho que por minha causa e da causa da Eliane, ele se tornou também um professor de crianças. E depois de professor de criança, ele foi ser o diretor da escola da Comunidade da Graça. Então eu quero dizer para você, meu amigo, que eu sou muito honrado, né, de ter você como meu amigo. Essa história de eu te discipular, essas coisas, faz parte da vida de Cristo. Poderia ser outro. E aprove a Deus que fui eu, né? Mas eu quero honrar você e dizer que você é um homem de Deus, é um homem santo de Deus, pai maravilhoso, né? Um marido exemplar e um avô querido. Amém? Amém. Deus abençoe, viu? Cadê a frase aqui? Generosidade. Então eu continuei a dar o dízimo na época da minha revolta, sempre dei oferta, trabalhei duro, trabalho duro até hoje, já sou aposentado, obrigado. Mas o que me leva a não contar mais moedas é praticar a generosidade. Isso que eu fiz aqui, que você aplaudiu, comece a praticar hoje. Se você for almoçar na casa da sogra, cara, não chega lá de mão vazia, pô. Mas nem que for que levar uma tubaína, leva. Você vai na célula, você vai visitar um irmão, você vai receber uma visita, não importa, onde você for interagir, as suas mãos não podem mais estar vazias. Quantos gostariam de romper com a miséria? Então fique em pé comigo. Você que quer romper na sua vida, esse negócio de pouco, de não ter, hoje não tenho, de fechar o vidro do seu carro e falar assim para a pessoa que está te pedindo, não tenho nada hoje. Chega disso. Põe a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos, imagine agora a sua carteira, imagine agora o seu salário, imagine agora a sua geladeira, imagine agora a sua casa, a sua vida financeira. Diga assim comigo: Senhor, eu quero romper com o espírito de miséria, de dizer que eu não tenho, que eu não posso, que eu não consigo, não quero mais isso. Em nome de Jesus, que as minhas mãos, a partir de hoje, estejam sempre cheias, sejam generosas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu amado. Agora eu posso ligar o cronômetro aqui, né? Que tudo isso aí não pode contar como tempo, né? Senão vocês me prejudicam. Está na conta? Então vamos lá. E agora vem uma outra pergunta. Eu aceitei assim, esse convite, né? Falei que tudo bem, com as pernas tremendo. Porque você levar uma palavra para uma comunidade onde as pessoas são melhores do que eu considero muito melhores do que eu. Você entra no site da comunidade, cursos, né? Eu acho que o César fez até um curso você viu que o César fala
eu queria fazer parte dessa comunidade. Ele fala uma voz, vem para cá, né? Uma voz, você vai se sentindo acolhido, abençoado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Essa voz de taquara rachada. E eu não conheço muito dos livros. Eu falei, o que eu vou aceitar esse convite? E aí eu fui entender que eu vim aqui hoje com um único propósito: encontrar uma pessoa aqui. Hoje eu vim aqui encontrar uma pessoa e trazer uma palavra para essa pessoa. E eu vou descrever essa pessoa aqui. Então, se você não é você, você pode depois ler a Bíblia e aprender alguma coisa. E para encontrar essa pessoa, eu vou ter que fazer uma pergunta. Porque eu já tive essa vontade, eu já fiz isso, e já paguei o preço por isso. Vontade de chutar o balde. Vontade de jogar tudo para o alto. Vontade de desistir. Falar, olha, não adianta. Eu chutei o balde uma vez, eu estava trabalhando na VASP, são muitos anos atrás. Eu era perseguido pelo meu encarregado. O encarregado sempre achou que eu ia tomar o lugar dele. Que eu estava ali para tomar o lugar dele. Então ele começou a me tesourar. Tesoura. Chegou uma hora que eu não aguentei mais a tesoura dele. Eu me levantei e falei, olha, é o seguinte, ou você para, ou eu entro na sua sala e quebro você inteiro. É agora, mas acho que foi numa sexta-feira ou quinta-feira, foi um furdungo lá, tiveram que me segurar ele, que a gente ia para vias de fato. Você era pastor já? Não, mas eu era crente. Eu sempre me considerei um cheio do Espírito Santo. Falava em línguas, lia a Bíblia, mas eu parti para cima daquele homem. Não aguentei mais. Coloquei minha família em risco, porque perdi o emprego. Meus pastores ficaram de cara. Mas é Hilton. E o versículo da pacificação? E os humildes, Hilton, bem-aventurados os humildes. Você não foi humilde. Mas eu chutei o pau da barraca, chutei o balde, e a barraca caiu e o balde foi para o espaço. Será que você já não teve essa vontade? Será que você não está sendo essa vontade agora? Você não está aguentando mais tanta pressão. Você está sendo esmagado. Tem um homem na Bíblia que eu admiro bastante, que é o Davi, rei Davi, que ele também se sentiu assim. E eu vou basear minha fala no Salmo 55. Salmo 55. Vou ler alguns textos para você. Se você puder acompanhar. Escuta minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me, responde-me, pois os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Estou atordoado diante do barulho dos problemas, da gritaria dos ímpios, pois eles me aumentam o meu sofrimento.
O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. E medo tomou conta de mim. Eu estou no buraco, Senhor. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba. Eu voaria para encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e lá no deserto eu teria o meu repouso. Eu me apressaria em achar refúgio, longe desse vendaval, longe dessa tempestade. No verso 12, eu ficaria tranquilo se fosse um inimigo que me afrontasse, eu poderia me defender, mas foi você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava amizade, enquanto íamos com a multidão, foi você que me afrontou. Ah, Senhor, no verso 21, macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Então eu aprendi: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Ó Senhor, em nome de Jesus. Aqui está a oração de um guerreiro. Aqui está o clamor de um homem que não tinha medo. Aqui está a oração de um homem que enfrentou um dos maiores inimigos conhecidos da época, Golias. E ele falou: eu poderia enfrentar 100 Golias, do que ter que enfrentar as pessoas próximas de mim. Aqui fala de um coração acelerado, perturbado. Somos nós, final da Covid. Não sei se você já perdeu pessoas do seu conhecimento, da sua família. Eu perdi amigos. Eu perdi pessoas. Eu peguei a Covid. Meu coração ficou em pânico. Eu falei para Eliane: dessa eu não escapo. Dessa não vai. Ameaças. Talvez você esteja assim. Talvez hoje eu venha falar com você. Seja essa você a pessoa que eu estou falando. Seu coração está em pânico. Você não aguenta mais. Parece que tem uma goteira na sua cabeça, te cobrando, te exigindo, te colocando na parede, dizendo para você: você tem que fazer isso. Quanto mais nós somos os crentes, quanto mais a gente aprende a Bíblia, mais cobrança. Você tem que orar desse jeito. É a oração da fé. Você tem que declarar a palavra. Onde já se viu? Cadê os versículos? Mas chega uma hora, irmãos, você não quer saber de versículo. Você não quer saber de confessar nada. Você só quer enfiar sua cabeça no meio dos seus joelhos e chorar. E esperar por Ele. Quantas vezes você está a ponto de ligar para a Marisa, para o César, falar: ó, não vou mais, tá? Não dá.
Desculpa. Eu sei que é importante. Eu sei que o reino de Deus precisa. Mas eu não estou aguentando mais. É muita cobrança. De dia e de noite. Assim estava o coração de Golias, de Davi. Eu posso imaginar o que ele pensava, como a gente pensa. Ele falava assim, parafraseando o Salmo 55. Tudo isso que está me acontecendo tem um culpado. Foi aquele velho chamado Samuel. Era para mim ficar lá cuidando das cabritas do meu pai. Se eu tivesse lá, eu não estaria nesse deserto agora. Eu não conheceria Golias, ninguém ia saber que eu tinha matado esse cara. Foi esse Samuel. Maldita a hora que eu conheci esse Samuel, que eu saí lá do pasto. Tem pessoas que falam assim, pastor, depois que eu conheci Jesus, parece que as coisas pioraram. Isso é a retaliação do inferno? Quem que perseguia Davi aqui? Era o sogro dele. Sua sogra está te perseguindo? O sogro dele pegou uma inveja dele, que queria matar ele. Então ele tinha que ficar numa caverna 2 dias, depois ele mudava para outra caverna, depois ele levava os filhos para outra caverna, ele ficava fugindo das situações difíceis. Quantas vezes você está fugindo dos problemas? Eu acho que é o emprego, preciso mudar de emprego, vou começar uma vida nova. Davi ficava fugindo. E sempre tinha o passarinho verde trazendo aquelas notícias. Olha, Saul está vindo por ali. Então é melhor a gente dar o pé. Isso acabava com Davi. Ele fala, ajudei tanto o meu sogro. Acabei com as ameaças do reino dele. E agora eu sou o culpado. E nós? A irmã que está aqui há 25 anos, né? Meu Deus do céu. Você já viu coisa aqui nessa comunidade, né? Você sabia que eu já estive aqui antes dos 15 anos, 25 anos? Dos 15 anos que está fazendo aqui você? Como Atibaia sofria. Uma vez eu vim aqui com o pastor Marcos, estava uma guerra, os irmãos tristes, a igreja sofrendo. Eu fui na casa daquele irmão que era pastor, ele sofrendo, a esposa sofrendo, os filhos padecendo, a comunidade com ponto de interrogação. O presidente da comunidade morava nessa cidade. Mesmo assim, parece que os problemas brotavam do chão. Davi vivia tempos cavernosos. Ele falava, eu quero silêncio, eu quero paz, chega! Muitas vezes, esposas vêm para a igreja, já com a caixa d'água cheia, porque às vezes o casamento dentro da igreja é uma coisa, marido dentro da igreja, o César só falta colocar no pedestal, mas saiu daqui para fora, é outra coisa, a mulher não aguenta. Maridos, a mulher não aguenta.
Às vezes os filhos vêm para a escola dominical e falam, não tem como continuar à tarde aqui, porque eu não quero voltar para minha casa. Meu pai é um general. Aquela história, né, que o pastor foi visitar a família, e aí o pai precisou de um copo d'água, precisou um favor do filho, falou, meu anjo, vem aqui. Chamou o filho de anjo. Ele falou, o senhor está falando comigo? E aí o pastor ia embora, ele falou, pastor, volta mais vezes aqui. Aí eu deixo de ser um capeta e continuo sendo um anjo. Filhos querendo chutar o balde. Pastor, você já teve vontade de chutar o balde com a comunidade? Já. Estou 45 anos com o pastor Carlos Alberto. Você pensa que foi tudo, né? Não, eu já vi muita coisa. E eu acho que eu ainda vou ver muita coisa. Davi falava assim, se eu pudesse voar longe. Talvez seja essa a sua oração, se eu pudesse. Se eu tivesse aquela varinha de condão, eu transformaria tudo. Eu mudaria meu bairro, mudaria meu patrão, mudaria a patroa, mudaria o pastor, mudaria o líder de célula, eu mudaria tudo. Davi falava, se eu pudesse fugir daqui, se eu pudesse voar para longe. Uma vez eu liguei para os filhos do César e falei, tio, meu pai está doente. Queria tanto que o meu pai ficasse saudável. Os meus filhos já falaram isso para os outros amigos, meu pai está doente. Será que você não está ficando doente? Por achar que você tem que resolver os problemas? Por achar que você tem que matar todos os Golias que vier para sua frente? Você está adoecendo. A minha casa passou por um vendaval em 2004. Eu e a minha esposa achávamos que nós não íamos sobreviver àquilo. Sabe quando você se sente numa ilha, abandonado? Sozinho. Sem ninguém. Foi assim que eu me sentia. A gente se sente no fundo de um poço que não tem fundo, e vai descendo, e vai descendo, vai te consumindo, e você tem uma escolha a fazer. Eu aprendi que eu tinha que fazer uma escolha. E talvez você tenha que aprender a fazer uma escolha. A mesma escolha daquele homem que estava esperando o milagre há 38 anos, paralítico. E Jesus foi lá, no tanque. E eu imagino que Jesus falou para aquele homem. Ele falou, esse tanque não tem nada a ver com você. Mas aqui eu quero ser o primeiro a entrar nessa água. E Jesus falou, cara, esse tanque não tem nada a ver com você.
Você precisa só de mim. Levanta. Sai daí. Toma o teu leito, vai para casa. Reconstrua a sua vida. Reconstrua a sua história, escreva de novo. É isso que eu vim falar para você hoje. Davi falou, se eu pudesse fugir. Se eu pudesse mudar, se eu pudesse voltar. Quantas vezes eu e você já não falamos assim, se eu pudesse voltar 10, 15, 20, 30 anos, eu não faria aquelas escolhas. Mas não dá para voltar, meu irmão. Mas dá para você recomeçar de forma diferente. Dá para você se posicionar. Mas não é se posicionar com muitos versículos na sua cabeça. Para com isso. A gente que é pastor, a gente é louco. A gente quer fazer uma coisa com vocês que nem Jesus queria fazer com os discípulos. Que lá não tinha Bíblia, não tinha versículo, no Novo Testamento estava sendo vivido. E nós que temos aqui com a imprensa, desde 1400 e pouco, achamos que você tem que conhecer Filipenses 4:13, 4:19, Salmo 23:1, e a gente quer, e vai pressionando você, confessa a palavra, ore a palavra, e você fica pressionado pela religião. E sabe o que acontece? Acontece igual as vítimas de estupro. Na maioria das vezes, a sociedade faz de uma forma que elas se sentem culpadas. Elas são a culpada de ter passado por aquilo. Assim são os crentes. A gente vai fazendo e a gente fala assim, não, realmente sou eu que sou culpado. Não, você não é culpado não. Estou aqui para dizer que você não é o culpado. Estou aqui para dizer que você está num mundo que não tem cura. Não tente curar esse mundo. Ele não tem cura. A Bíblia está escrito que ele vai de mal a pior. Não se culpe pelos problemas. Já basta os problemas estar na sua cabeça. Mas fui eu que fiz a escolha. Mas quem que não faz escolha nesse planeta? Até na padaria, eu chego lá e falo, eu quero aquele pão escuro lá, é o mais moreninho. Você não está fazendo uma escolha? Não se culpe. A culpa não vem de Deus. Quem culpa o ser humano é o diabo, Satanás, ele que acusa, ele é o acusador. E Davi falou, não aguento mais, Samuel na minha cabeça, Abigail na minha cabeça, não aguento mais esse Saul na minha cabeça. Se eu pudesse voar para bem longe, longe dessas coisas que eu conheço, longe da religião. Você deve conhecer uma meia dúzia de pessoas que já foram da igreja, mas hoje não querem nem saber. Elas estão longe. Fique longe da religião, mas não fuja do corpo de Cristo. E eu quero orar por você. Talvez eu encontrei alguém aqui, que Davi falou, até que eu fui aos braços dele, encontrei descanso.
Você veja, né? 2004 para 2022 são 18 anos, não é isso? É isso? Eu não morri. Minha vida não acabou. Minha família desenvolveu. Meu filho não foi embora de casa. Tenho 3 netos maravilhosos. Porque eu encontrei refúgio no Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 11, 28, ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mal dos crentes é achar que esse texto é para quem não conhece Jesus, é para o ímpio, para quem nunca foi na igreja, que não é batizado. Não, esse versículo é para mim, porque eu me canso, às vezes eu me sinto sobrecarregado, e eu preciso atender esse versículo. E a gente fica sentado no banco, né, querendo levantar. Mas se eu levantar, o que o líder vai falar de mim? O que o pastor vai falar de mim? Porque, será que eu estou com algum pecado? Será que eu estou com um pecado de morte? E a gente fica sentado, não atende ao desafio, não ora, fica envergonhado, vai para casa com nó na garganta. Mas Jesus disse para você que está aqui hoje, para você que está aqui há 25 anos, está aqui para a senhora que está aqui há 1 mês, o Senhor Jesus está falando para você: vinde a mim, você que se sente sobrecarregada, eu vou te aliviar. Amém? Amém, meus irmãos? Quero orar por você. Isso aí. Quantos? Eu encontrei você, meu irmão? Estou satisfeito. Estou satisfeito. Quem gostaria de chutar o balde e foi identificado com essa palavra? Fique em pé comigo. Você não estava aguentando mais. Rabashiri kalabasai. Urikashari kamarashiriai. Kuni kandarabasi kandarabashu. Shirikalabasai. Rikandarabashuriai. Quantos estão se sentindo sobrecarregados? Parece que os seus ombros não aguentam mais tanta angústia. Helekandarabassou. Hamashiri Hamasuriah. Rikandarabasai. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, quantas vezes eu tive vontade de sumir da minha vida, ir para um lugar onde ninguém me conhece, porque lá não tinha que dar explicação para ninguém. Acolhe esses corações aqui, meu Deus. Acolhe esses corações aqui, meu Deus. Então vamos ficar todos de pé. Se você quer ficar aqui à frente, venha. Mais fácil orar por você aqui na frente. Vem. Esse coração, Senhor. Mais alguns Quantas amigos vezes eu aqui para estive orar, nesse por favor. lugar, Senhor.
Mas alguns amigos aqui precisam falar com as pessoas. Desaparecer. Xalabassarabassarabassarabassaraba. Ei, Senhor Jesus, teu coração é mais do que um coração de mãe, sempre cabe mais um, Senhor. Ore calabassarabachai. Venha a cura, Senhor, venha a cura.